Meus caros amigos e amigas, professor Gleibe, tudo bem? Daqui da Jus Expert. Eu tenho um vídeo diferente hoje. Olha só, né? Os meus alunos são muito especiais, meus alunos e minhas alunas, realmente aqui da Jus Expert, são muito especiais. E a aluna Juliana Anuska, ela mandou um manuscrito de Juscelino no nosso grupo. E tudo que envolve, por exemplo, a mim, pessoal, história e, obviamente, história do Brasil, muito me interessa, porque uma das minhas formações também foi história, né? Além de direito, sociólogo, pedagogo, eu também fiz o curso de história. Então, eu sempre me aprofundei muito, principalmente na Segunda República, a partir de 1930 aqui no Brasil, para poder entender os dias atuais. Então, isso realmente me interessa e muito. Então, diante dessa situação, eu quero agradecer aqui a aluna Juliana, que colocou, ela fez até comentário, falou, professor, se o senhor fizesse um comentário sobre a assinatura do JK, seria bem legal, né? E eu falei no grupo, falei, olha, realmente, eu sou suspeito a falar do Juscelino, porque eu sou fã desse grande presidente que o Brasil teve, então eu não sou a pessoa mais adequada a tal. Mas hoje, na parte da tarde, eu fiquei me pegando, gente, várias vezes, na bendita lembrança desse manuscrito e da assinatura de JK. E eu falei, por que não fazer, realmente, tentar ser o mais imparcial possível e fazer uma análise técnica da letra e da assinatura do grande Juscelino Kubitschek. Tá bom? Então eu vou tirar o meu lado aqui, fã de Juscelino Kubitschek, e eu quero provar isso. Eu quero mostrar, primeiramente, os defeitos do governo de Juscelino Kubitschek. Lembrando que JK ele foi eleito em 1955, né, pessoal? Foi um furdúncio, né, para que ele pudesse assumir. Aí ele acabou assumindo e teve os anos dourados do Brasil. Inclusive o Brasil foi campeão em 58 no Brasil, a Bossa Nova. Era um momento que realmente o Brasil estava efervescente de cultura. Realmente era conhecido como o presidente sorriso. Realmente o desenvolvimento e a criação da capital do Brasil, hoje, né, conhecida como Brasília, deu realmente um levante muito grande, um ânimo e realmente um desejo muito grande de ser brasileiro. Mas como qualquer governante, seja ele quem for, tem os seus prós e os contras. O lado contrário do governo JK, pessoal, ele fez muitos empréstimos para a construção de Brasília. Hoje, para você construir um prédio, né, gente, já vai muito dinheiro uma casa. Imagina construir uma cidade e no meio do cerrado, né? Porque você sabe que Brasília pega-se o Brasil, faz uma cruz e naquele ponto da cruz, né, dos pontos mais equidistantes, você realmente faz a capital. E você levar para um lugar que não tinha estrada, aeroportos extremamente. Não tinha aeroporto, né, pessoal? Nada. Era um local que não tinha infraestrutura nenhuma. E você construir uma cidade em menos de 5 anos realmente é um feito que não é. É um feito que realmente são para pouquíssimas pessoas, né? Mas para isso ele fez muitos empréstimos. E o efeito disso, obviamente, seria a inflação, e realmente deu. Ele focou muito mais em estradas e esqueceu o aspecto ferroviário. Dom Pedro II também cometeu essa gafe, tá bom? Mas Juscelino também cometeu. Demos ênfase a rodovias, né, onde se rodam veículos, e ao invés de ferrovias, né, de ferro, onde seria o transporte muito mais barato. Com certeza, se a nossa comida chegasse por trem, seria muito mais barato do que hoje é como caminhão. Né? E falando nesse dia de hoje como sobre caminhoneiros, daria muito o que falar também. Também houve aqui muita concentração de renda. O governo JK ele não distribuiu renda, ele concentrou muita renda, pessoal. Trouxe muitas multinacionais para o Brasil. Por um lado, trouxe emprego, mas se fossem empresas brasileiras, obviamente o lucro ficaria no Brasil e não iria para fora. E aumentou a dívida externa. Ele, quando assumiu, ele teve lá 31 metas, tá bom, gente, a serem cumpridas e focou principalmente em energia, transporte e alimentação, tá? E ele desenvolveu muito, gente, a área urbana. Então houve um êxodo rural muito grande, principalmente depois do governo JK. Você sabe que depois do JK assumiu o Jânio, aí Jânio renuncia, assume o Jango, que é o João Goulart, e aí depois, obviamente, é o movimento de 64, toda aquela história que vocês sabem. Então houve, gente, um grande êxodo rural, porque desenvolveu os centros urbanos, capitais, como São Paulo, Rio, BH. Então muitas vezes esqueceu-se, né, de outras cidades. Então houve o êxodo para essas grandes cidades. Evidentemente que esse êxodo criou
todas as cidades que nós conhecemos hoje. Então, em linhas gerais, pessoal, claro, colocando na balança, nós tivemos muito mais acertos do que erros do governo JK. E aqui, gente, sem nenhum tipo de torcida, porque eu não idolatro nenhum tipo de político, não idolatro nenhum tipo de personalidade. A gente deixa o seu legado, a gente vê o seu legado e coloca na balança o que foi bom e o que foi ruim, sempre com críticas construtivas. Então, em linhas muito gerais, só para a gente entender a figura que a gente está falando aqui. JK foi médico, ele não queria política, eu li já acho que 4 biografias do JK, ele não queria ser político, ele lutou na Revolução de 32 como médico, ele foi para o campo de batalha como médico, e por, enfim, situações avessas à história, ele acabou entrando dentro da política. Então é um médico urologista, o nosso querido JK, o nosso presidente sorriso. Vamos analisar a letra, né, gente, de JK, primeiro do ponto de vista da grafologia e, na sequência, do ponto de vista da grafotécnica, tá bom? Vamos fazer assim? Eu vou usar, gente, sempre o método humanista, que é o que eu gosto, que é o Crépix-Jamin, né? Crépix-Jamin foi um grande francês que desenvolveu toda a tese humanista, gosto muito. Todas as nossas aulas da Jus Expert são pautadas no Crépix, e eu gosto muito dessa área, muito mais do que alemã, muito mais do que asiática, enfim, tá bom? Primeiro, gente, nós estamos aqui diante de uma letra madura, tá? Lembrando que essa letra que ele assinou foi em 1961. Ele tinha 59 anos de idade. Hoje a pessoa com 59 anos, gente, é jovial, mas há 60 anos atrás era muito velhinho já. A pessoa com 60 anos, há 60 anos atrás, gente, já era uma pessoa de idade muito avançada, tá bom? Então JK era considerado já muito idoso para a sua época, tá bom? Então, gente, hoje não, né? Hoje a pessoa com 59, 60 anos está começando, né? Então, é uma letra madura. Começamos aqui por essa história. Ele escreve aqui, né? Tive a glória mais alta que um homem poderia ambicionar, de ter construído a capital do seu país, Juscelino Kubitschek. Eu fiz o recorte só da assinatura aqui abaixo. É uma letra cursiva, preste atenção que é uma letra cursiva, significa que é uma pessoa doce, né? Uma pessoa bondosa. Normalmente pessoas nesse sentido são pessoas dóceis, sem dúvida nenhuma. E o lado negativo, que são pessoas melancólicas. E realmente, se a gente vê entrevistas do JK, se não me engano, tem no YouTube, tem várias entrevistas na década de 70, depois de ele ter passado por umas poucas e boas aí durante o regime militar, ele está melancólico, sem dúvida nenhuma, tá, gente? Mas vejam que a letra dele não há nenhum tipo de desperdício. Sabe aquela letra? Veja, a letra T é o básico, a letra G, a letra H, a letra P, é o básico. JK não perde tempo, né? JK não desperdiça. Isso fica muito bem claro na letra dele. Aqui a inclinação axial é levemente para a direita, a assinatura um pouco mais vertical, mas de um modo geral é mais focado aqui para a direita. É uma pessoa extremamente emotiva. Estou fazendo análise ainda grafológica e não grafotécnica, tá, gente? A ligação que ele faz, as ligações que ele faz justamente da sua letra, pessoal, que é justamente o que? Esses traços de ligação, eles são por baixo, o que significa que é uma pessoa moderada. Realmente, para chegar onde chegou, tem que ter moderação, tá bom? Um grande governante, um grande estadista, ele tem que ser moderado, tá bom, gente? Outra coisa, não há muitos momentos gráficos para JK. Veja que ele tira pouco a assinatura, a caneta do papel. Veja aqui, ó, Juscelino. Veja aqui a assinatura dele mesmo. Juscelino. Ele não tirou da letra aqui, gente, do primeiro nome dele, ele não tirou nenhuma vez. E na segunda, ele faz o K, né, de Kubitschek, e aí ele tira e termina com o resto. Então veja que ele não tem momentos enormes, tá certo, gente? Claro que ele separa ali também. Outra, é uma letra simples. O que significa isso, gente? As maiúsculas e as minúsculas são proporcionais. Isso significa que ele é uma pessoa simples. E realmente era de hábito simples. Tá? JK, para quem conhece um pouco da história, sabe que JK era um homem vaidoso. Né? Veja a letra, que as primeiras letras da assinatura dele, realmente era um homem extremamente vaidoso, mas era um homem, vamos dizer assim, simples. Tá bom? Quem conhece Brasília, eu sugiro que você vá lá e conheça o Catetinho. Catetinho foi a primeira construção de Brasília, pessoal. É um palácio feito no alto, como se fosse um sobrado,
onde ele ficava e tá a cama que ele usava, as panelas, o fogão. E é simples. Então, como não tinha lugar de onde ele ficar, e é de madeira, tá? E tá muito bem conservado. Me parece que é só fechado às segundas-feiras, tá? Mas vale a pena a visita, é fantástico, tá? É histórico, é um parque maravilhoso, um lugar agradabilíssimo. Então vale a pena que você vá. Era uma pessoa simples, tá bom? Para você ter uma ideia, aquela história que tem, que ele só usava mocassim, não usava sapatos com cadarço, isso é verdade. Porque ele já queria pôr o sapato e sair andando, tinha passos largos, né, naquele cerrado, enfim. Bacana, é uma pessoa simples, porque a letra maiúscula e minúscula é proporcional, tá? Ele tem uma escrita horizontal, então você vê que essa folha não é pautada. E você vê exatamente que ele traz aqui, né? O que significa isso? Pessoa equilibrada. E realmente você nunca ouviu ele gritando. Nunca. Jamais. Tá bom? Bom, outra coisa importante aqui, gente. Na assinatura, aqui existe uma certa inflação, né? Não apenas na sua política, mas também na sua assinatura, tanto do J quanto do K, que realmente é uma pessoa extremamente vaidosa. Agora, pessoal, vamos partir para o lado da grafotécnica. Tá bom? Se eu fosse analisar a assinatura do JK com a nossa tabela grafoscópica, pegar os pontos mais importantes, evidentemente. Tá? Bom, primeiramente, gente, dentro de espontaneidade, se você prestar atenção, ela tem uma leve tendência para trêmula, tá bom? Se você reparar, aumentar, nós vemos que ela tem uma leve tendência para trêmula, até mesmo pela própria idade, tá? O alinhamento, como nós falamos, ela é horizontal e você vê que ele segue o mesmo padrão, tá? Os traços de ligação são sempre por baixo. Então, o que é traço de ligação, professor? Olha aqui, por exemplo, a letra M, pessoal. Com A, é por baixo, tá vendo? Aqui, ó, poderia, olha lá, letra O, já grudando embaixo com a letra D, tá? Ambicionar, né? Ambicionar, ou seja, a letra M dele ligadinho com o B bem baixo, tá? Então, isso significa que o seu traço de ligação é sempre por baixo, tá? A sua proporcionalidade é média. Porque veja, por exemplo, a letra T, que é a letra maiúscula aqui, ela é proporcional com a letra minúscula. Não é muito alta e nem pareada. Ela tem uma certa proporcionalidade, tá bom, gente? O calibre, né, da letra dele é médio, não é nem grande nem pequeno, o calibre é totalmente médio. A pressão é forte, né? Quem tem personalidade normalmente tem uma pressão muito forte. Outro ponto importante, gente, a sua gladiolagem, ela é constante, tá? Aqui não. Veja que a letra dele sempre mantém uma horizontal, né? A letra M, por exemplo, sempre mantém aqui uma horizontal. Então, também não temos maiores problemas. E a tendência de punho dele, é claro, está evidente que é arcada, né, meus caros amigos? Arcada. Ainda trabalhando a grafotécnica, pessoal, pegando a primeira parte lá da nossa tabela de criação do meu querido professor Rodrigo, meu irmão, tá bom? Olhando aqui a letra dele, gente, o ritmo é de médio para forte, tá? Eu colocaria forte, talvez se você colocar médio, a escolha é tua. Eu colocaria um ritmo aqui de médio a forte mesmo. O dinamismo ele é alto, é uma letra totalmente dinâmica, tá bom, pessoal? Ou seja, o que é dinâmico tem vida, né? É subjetivo isso. A velocidade é rápida, claro, não poderia ser diferente. Um homem que não usa cadarço, a sua letra também vai ser extremamente rápida. E a sua habilidade, ela não é rústica, muito pelo contrário, é uma madura secundária, tá? De uma pessoa, obviamente, que tem habitualidade na escrita, enfim. Ainda usando aqui a nossa tabela, pessoal, a gente aborda sobre a letra, não é isso? A letra, gente, é claro, está evidente, é cursiva, tá? Isso demonstra, obviamente, a sua amabilidade dessa figura. O seu ataque aqui na letra J, né? Bem, deixa eu levantar para vocês aqui essa parte. É um ataque apoiado, vocês podem ver aqui, tá? E já o remate, tanto aqui no O como no K, ponto, né, gente, de repouso, evidente. Isso é fruto da escrita forte, né, gente? Realmente dessa escrita muito forte dele. O grama, né? A grama você sabe que a gente analisa duas coisas, tanto a forma quanto a posição, né? Quando nós falamos de forma, gente, é totalmente curvilíneo, né? Olha a letra N, a letra S, a letra R, tá bom, gente? E sobre sua posição,
ele tem aqui totalmente tem tanto passante inferior quanto passante superior. Eu estou analisando a assinatura e o texto em si, tá bom, gente? Por exemplo, aqui dentro do inferior, aqui, gente, letra J, aqui de Juscelino, né? Isso aqui é o passante inferior, onde ele vem aqui, tá bom? Letra J, aqui em lançada. E o superior, tá bom, gente? Aí nós temos também aqui outros pontos também que você pode levar. Dentro de hábito gráfico. Hábito gráfico é mania que a pessoa tem na tua assinatura, não é? Gente, eu não vejo aqui traços ornamentais, eu não vejo linhas de impulso, eu não vejo nenhum aspecto helicoidal, tá? Lembra lá desse conceito que a gente fala? Eu não vejo esquílula, a princípio, eu vejo um pouquinho de cetras. Onde você vê cetras aqui, professor? Cetras, lembra? Aquele movimento contínuo, tá certo, gente? Aqui, ó. Juscelino, tá vendo? Isso aqui eu vejo como cetra, tá bom? Essa parte aqui em exclusivo, tá? Interessante. A trajetória da escrita aqui do JK, gente, ele é muito mais o que? Dextrógeno. Tem alguns pontos que são aqui sinestrógeno, que ele vai para a esquerda? Tem, por exemplo, letra O. Mas de um modo geral, se você prestar atenção como ele escreve, é totalmente para a direita, tá vendo? Todo o seu aspecto. Ó. Olha a letra K aqui, ó. Ele sobe, desce, sobe e faz a linha. Isso é totalmente dextrógeno, tá? Bom, então em suma, que eu posso colocar aqui numa tabela para vocês, pessoal. É uma letra tem muitos elementos para a gente trabalhar. É uma assinatura fácil da gente ver. E lembrando que essa assinatura do JK, gente, é a melhor assinatura que você pode fazer. É a descrição do teu nome. Porque aqui é muito mais difícil de você falsificar. Porque tem muitos elementos aqui. Então, pessoal, nesse vídeo, pô, já deu 17 minutos. Contei um pouquinho da história do JK, pelo menos só um trecho, né, uma parte da história do Brasil. Falamos sobre grafologia e falamos sobre grafotécnica. Bacana, né? Gente, nem me peçam para fazer de outro político, ainda mais de político atual, que eu não vou fazer, pessoal. Porque o que eu falar, eu vou tomar tomatada. E eu não estou muito afim. Então vocês têm total capacidade e autonomia de fazer análise tanto grafológica como grafotécnica de qualquer cidadão que esteja, não apenas, tá certo, gente, sentado na presidência, governo, prefeitura, mas de qualquer pessoa mesmo. Então faça essa análise, gente. E aí você exatamente traz esse comparativo com as falas, jeitos e formas como aquela pessoa lida com ela, com as próximas e com a sociedade. É uma bela forma de fazer a leitura da galera. Legal, né? Pessoal, eu gostei. Fiquei pensando nisso o dia inteiro. Eu falei, eu vou fazer. E aí gostei de ter tido esse bate-papo com você. Bom feriado a todos. Cuidem-se. Até a próxima.